Olá, o Urgência Missionária está começando e eu inicio fazendo uma pergunta. O que é ser missionário? Ser missionário não é uma profissão, não é um cargo. Ser missionário é algo que acontece no coração. Existem tantas maneiras de ser missionário, tantos povos e nações, tantas maneiras de responder ao ID, seja indo para outro país ou até mesmo no nosso dia a dia. Ser missionário é levar uma mensagem e dá para fazer isso de inúmeras maneiras, para inúmeras pessoas. Ser missionário é a função de todos os cristãos, cada um na sua área de atuação. Não existem classes de cristãos, existem cristãos com vocações distintas, mas essas distinções não os distinguem em grau de importância. O missionário, plantador de igrejas em meio a povos não alcançados, é tão relevante quanto o missionário pedreiro, médico, vendedor, pastor ou engenheiro em meio a comunidades já alcançadas. Todos estamos amparados pelo comando de Atos 1:8, que diz: "E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e em Samaria e até os confins da terra." E no programa de hoje, nós vamos acompanhar um trabalho extraordinário de uma caravana de voluntários que se juntaram para compartilhar o Evangelho e apoiar as ações de desenvolvimento e promoção social em Paratinga, na Bahia. Um vídeo da Povos e Línguas que você assiste agora aqui com a gente. O nordestino, no bom sentido, ele é desconfiado. Ele tem que andar um pouco com a gente para dar crédito daquilo que está sendo feito. Então tem que ter essa paciência de andar junto para que ele se sinta confiante ou confiar naquilo que está sendo trabalhado para ele. E você conseguindo a confiança dele, ele vai dar uma resposta muito boa para aquilo que está sendo realizado. A minha experiência no sertão tem sido cada dia mais fantástica, né? A gente poderia estar em qualquer lugar, mas aqui a gente vê como pessoas necessitam da verdade, necessitam de Jesus. Está sendo muito cansativo, são muitas horas de viagem, mas foi o melhor feriado de carnaval, por ver coisas que Deus tem feito, por ver Deus operando. Eu acho que uma das coisas que nós precisamos resgatar na realidade cristã brasileira é esse anseio pelo evangelismo, pela evangelização, sabe, de ver pessoas se rendendo, ver pessoas confessando e entregando suas vidas para Cristo. Meu nome é Levi, sou o coordenador de campo da AMES. O desafio em Paratinga tem sido muito grande, pois era um campo onde a igreja não estava tão presente, principalmente com a mensagem do reino. Então, o grande desafio aqui é a gente chegar aos povoados e levar a mensagem do evangelho, a mensagem do reino, em virtude do pessoal ter uma religiosidade muito forte, uma resistência por causa do catolicismo, e o desafio é ter essa mensagem que leve Jesus para as pessoas. É muito importante o envolvimento da Igreja Brasileira em missões, e eu respondo mais especificamente em relação ao Nordeste e mais ainda em relação ao Sertão. A Igreja Brasileira não conhece, na sua maior parte, na sua maioria, o Sertão brasileiro. Por isso a importância do projeto Conexão Sertão, que dá visibilidade das questões do sertão para a Igreja Brasileira e convidando a Igreja Brasileira para visitar o sertão. Esse é o objetivo, para que a gente possa dar à Igreja Brasileira uma paixão maior por missões e especificamente ao Nordeste e mais específico ainda para o sertão brasileiro. Eu conheci o projeto através de uma viagem que eu fiz ao sertão em março de 2017 e ali eu tive meu primeiro contato com o sertão. E a partir de então é um caso de amor com o sertão, a gente tem desenvolvido alguns trabalhos por conta desse primeiro contato. Com certeza nós estamos aprendendo muito aqui no sertão.
No trato com as pessoas, ao ver que elas tendo tão pouco, muitas vezes elas são tão felizes, né? A gente acaba tendo relacionamentos com tantos outros pastores, a gente vai vendo nas conversas, nos diálogos, o quanto Deus tem feito uma obra assim grandiosa no sertão. Até então o sertão, de certa maneira, estava esquecido. Então fazer parte desse mover de Deus é uma grande alegria e um grande privilégio, com certeza. É o amor de Jesus que nos faz viajar 24 horas. É o amor de Jesus que nos faz ficar o dia inteiro para lá e para cá pregando o Evangelho. Muitos de vocês foram visitados por nossas equipes. Nosso pastor, o pastor Hermilton, ele visitou o sertão no ano passado e lançou um desafio na nossa igreja, né, no ano passado. Tanto começou com a gente adquirir dinheiro para comprar 2 motos e mandar aqui para o sertão. E logo depois desafiou todo mundo para estar aqui também, ter essa experiência. Cada casa que a gente entra, cada sorriso, cada abraço que a gente recebe, a gente sai mais renovado, com mais vontade de falar do Evangelho, falar de Jesus. E a gente aprende, são pessoas simples demais, mas com uma sabedoria imensa, é sabedoria de vida, né? É sabedoria empírica. Independente de escolaridade, eles têm muito a oferecer para a gente, para que a gente realmente pense o que é necessário, o que é primordial, principalmente na vida de cristão, para a gente continuar pregando o Evangelho. E essas pessoas dão ânimo para a gente. Isso é fantástico. A importância das caravanas, ela tem algumas vertentes. A primeira é de apoiar o próprio trabalho em si. Isso dá uma força muito grande, um ânimo e encorajamento. A outra coisa muito boa é que isso anima muito a própria equipe da base que está aqui, trazendo um renovo, e todo esse contato fortalece muito a própria equipe da base também. Para mim está sendo uma experiência muito diferente, porque é uma realidade que nós não vivemos. Tenho experimentado um pouco do que Deus tem colocado no meu coração. Então eu vim pensando que eu ia fazer muito, mas na realidade é que Deus vai nos transformando, Deus vai nos moldando de tal forma em que o reino de Deus se faz presente em nós. Hoje o reino de Deus se faz presente na minha vida. E ver Deus trabalhando na vida de tantas crianças, de tantos adultos, isso tem me mostrado o verdadeiro evangelho, isso tem me mostrado o que é ser igreja. É muito além de você simplesmente ir lá e falar que Deus te ama e Deus quer te salvar. É você se envolver, é você entrar na casa da pessoa, é você entrar no íntimo dela e falar assim, nós estamos aqui, isso é ser igreja, para orar, para saber das suas necessidades, para tentar suprir essas necessidades. Isso me faz querer a cada dia mais buscar a Deus, não só para mim, mas poder passar e mudar a vida de pessoas, assim como a minha tem sido mudada. A Igreja Brasileira tem recebido coisas preciosas de Deus. Nos últimos anos, o Espírito Santo tem sido derramado sobre a Igreja, levantado pessoas talentosas, com dons, recursos, capacidade, profissionais liberais, homens de Deus habilitados. Mas isso não pode ficar no Sul, no Sudeste ou em outras partes. Há necessidade aqui no Sertão, há necessidade aqui no Nordeste, e a Igreja Brasileira está completamente habilitada. Só falta vir para cá. A gente poderia estar em qualquer lugar, mas aqui a gente vê como pessoas necessitam da verdade, necessitam de Jesus. E você que é cristão e nunca teve no campo missionário, repense, reavalie, porque o cristão não pode ficar na sua zona de conforto, o cristão tem que cumprir o ID, porque é assim que a gente vai se fazer mais forte, a Igreja de Cristo vai crescer, você vai ter mais experiências e essas experiências vão te fazer falar mais do Evangelho, você vai ser capacitado, mais pessoas vão ser alcançadas e vidas poderão ser transformadas. Vale a pena você dedicar alguns dias da sua vida para vir para cá. Eu acho que uma das coisas que nós precisamos resgatar na realidade cristã brasileira é esse anseio pelo evangelismo, pela evangelização, sabe? De ver pessoas se rendendo, ver pessoas confessando e entregando suas vidas para Cristo. Então vir ao sertão é ter essa oportunidade de estar com pessoas que nos recebem tão bem, sempre com um copo de café, sempre com uma água, um biscoito, como nós estamos sendo recebidos aqui nesses dias. Eu tenho certeza que você terá experiências grandiosas nesse lugar e você vai ser testemunha ocular de tudo aquilo que Deus tem feito no sertão nordestino do nosso país.
Nossa equipe de voluntários aqui tem a liderança do pastor Éder e a sua esposa e tem mais 8 voluntários permanentes aqui na base, são 10. O campo de Paratinga tem muitos povoados, nós já alcançamos alguns, mas aí tem uma vintena de povoados ainda não alcançados. Então, esse número é muito legal, essas 10 pessoas que estão fixas aqui, mas nós precisamos de um número muito maior em várias áreas de atuação. Nós temos diretamente o trabalho com o evangelismo, isso está dividido em vários povoados aqui na cidade. Nós temos avançado agora com alguns projetos sociais que tem a ver com o grupo de escoteiros que está sendo implantado recentemente, também a escolinha de futebol e a escola de balé para as garotas. O verdadeiro evangelho sempre comissiona a igreja a ser missionária. E talvez os pastores precisam trazer isso à memória do seu povo, para que sejamos uma igreja missionária, para que sejamos uma igreja que proclame o reino de Deus em dias tão difíceis. A Bíblia vai dizer que nós precisamos aprender a remir o tempo, e é tempo de nós nos levantarmos como igreja e ser essa igreja missionária comprometido com a propagação do Evangelho de Cristo Jesus. Foi o melhor feriado de carnaval, por ver coisas que Deus tem feito, por ver Deus operando. E hoje eu estou muito feliz por poder amar os meus irmãos aqui de Patatinga. Se disponha a fazer parte do reino, simplesmente não ser de uma igreja, porque eu acredito que Deus vai fazer coisas maiores, não é simplesmente um evangelismo. Deus vai mudar a sua vida. Sua vida vai ser diferente depois de passar por essa experiência. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso você não consegue fazer entre 4 paredes, entre denominações, entre prédios. Não, é no olho, é conversando, é falando da mensagem da cruz, a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem do Salvador, sem placas, assim como a igreja primitiva fez. Vem repartir aquilo que o Deus tem dado e vem compartilhar com o povo que está necessitado. Vamos compartilhar as bênçãos de Deus e levantar uma igreja forte aqui no sertão. Se você for bem honesto comigo, se a gente puder viajar um pouquinho aqui, não fosse a queda do homem, não fosse toda a história que está escrita após a queda do homem, a Bíblia poderia ter simplesmente 2 capítulos, Gênesis 1 e Gênesis 2. Ali nós vemos o propósito final de Deus para a humanidade. Deus criou esse lindo palco que é o planeta Terra, fez tudo direitinho para que as coisas fossem perfeitas, para que então ele nos trouxesse à existência. A partir daí, ele desenvolve um relacionamento perfeito entre ele, Deus, e o homem, entre o homem e a sua mulher, o seu semelhante, e entre o homem e o meio. Com a queda, inicia-se então algo que a gente chama de história da salvação. Em Gênesis capítulo 3, nós vemos então, com a queda do homem, Deus principiando uma história que nós vamos conhecer como a história da salvação ou então a história da missão. É fundamental que a gente entenda isso. Vão e preguem o Evangelho a todas as nações. Façam discípulos, batizem-os, para que o Evangelho seja pregado em todas as nações, até que o fim venha. O que isso quer dizer em termos práticos para você e para mim? Você tem uma só função nessa terra, enquanto o Cristo não vier e o relacionamento com Deus não for restabelecido de maneira perfeita. Você e eu temos que viver em função da razão pela qual a igreja foi estabelecida, em função da razão pela qual a Bíblia foi escrita. A missão de Deus, o anúncio do Evangelho a absolutamente todas as nações. Tudo o que Deus confiou à sua igreja precisa ser usado em função do evangelismo, do alcance pelo Evangelho de todos os homens, de toda a raça, todas as tribos, todas as línguas e todas as nações. Esse chamado é pessoal e intransferível. Então, por favor, junte-se a nós. Que Deus te abençoe. Anote esses pedidos de oração e interceda a Deus pelo sertão nordestino. Ore por chuva em toda a região. Ore pelo crescimento e fortalecimento da igreja na região, também por salvação de vidas e despertamento espiritual e formação de obreiros na própria igreja nordestina.
Fazer missões ou praticá-la não é uma escolha pessoal, é uma escolha de Deus. Desde o início da história da humanidade, Deus criou o homem para ser bênção e para abençoar. E quando fazemos missões, estamos abençoando a outros com o poder transformador da palavra de Deus. Jesus deu uma ordem para a igreja antes de ir ao céu. E ele não fez nenhum convite ou um pedido, ele deu uma ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Faça a sua parte. Deus abençoe você e até o próximo Urgência Missionária.